Olá, pessoal. Vamos lá, então, com a nossa sequência de aulas. Esta é a aula 1 de 4, que serão disponibilizadas para vocês de forma totalmente gratuita, né, tratando aí das temáticas já apresentadas no vídeo número 1, né? Então nós vamos aí a fazer aí o detalhamento, né, apresentar aí as principais questões, né, de cada uma das etapas, para que você, né, de posse aí da planilha e com base e com esse suporte, você possa, né, realmente fazer uma reflexão mais profunda sobre a temática, você possa, né, compreender os efeitos dentro da sua empresa, e sim, né, espero que vocês consigam fazer esse trabalho, fazer essa organização, ou melhorar a organização que vocês já possuem dentro das suas respectivas empresas. Vamos lá, então? Então, nós estamos aí com a planilha em tela, né, essa planilha que vocês já receberam, e aí nós vamos trabalhar, então, nesta primeira aba, que tem, então, relação com a questão de levantamento de custos e despesas. Então, aqui é importante nós trabalharmos o conceito inicialmente, tá bem? Então, o que que acontece? E aqui a perspectiva ou a aplicação é para uma empresa de varejo, então isso é importante também. Então, quando nós falamos em custos, nós estamos pensando em valores, valores diretamente relacionados aos produtos. Opa, desculpa aqui, relacionados aos produtos, tá bem? Ou seja, né, se vocês são um varejo, uma loja que vende calça jeans, o custo é o preço pago pela calça para o fornecedor de vocês. O preço, depois, quando nós falarmos lá no markup, a gente vai ampliar um pouquinho, porque eventualmente o preço ele é um dos componentes do custo. Eu posso ter frete, eu posso ter alguma questão tributária que impacta nesse custo, mas em via de regra é o valor monetário final, né, necessário para que você tivesse, né, a propriedade dessa calça, que ela esteja disponível no seu estoque para que você possa revendê-la. Pensando numa calça, né? E aí você consegue transportar isso para outra situação, para um produto alimentício, para qualquer outro item de revenda, tá bem? Quando nós falamos em despesa, nós estamos falando em estrutura necessária para a sua loja, para a sua empresa funcionar. Então, nós estamos falando em estrutura. Então, por exemplo, o aluguel, a energia, o seu software, né, comercial, uh, a sua uh, a sua estrutura de despesas financeiras, o seu contador, né, o IPTU, o alvará, enfim, todo aquele conjunto de contas necessários aí na planilha nós podemos ver o telefone, água, propaganda, material de limpeza, tudo aquilo que é necessário para o bom funcionamento da sua empresa vai estar nesse rol de despesas fixas. Por que fixas? Porque elas independem da sua geração de receita, né? Você precisa pagá-las, né? Ou seja, a gente sempre, quando fala de despesa, a gente pergunta muitas vezes, né? Quanto você sai devendo todo mês? Ou seja, qual é a sua estrutura fixa que você vai ter que fazer vendas suficientes para pagá-la, e só depois que elas estiverem pagas, você vai começar a gerar resultado. Então, este é um primeiro desafio, né? Ou seja, listar todas as despesas recorrentes
do mês. Ou seja, você vai revisar se você já tem, você vai estruturar se você não tem, todas as despesas que ocorrem mensalmente. Quando a gente fala de custo, a gente fala em despesa, independente de ter ou não pago aquela despesa. Tem algumas coisas que, por exemplo, principalmente quando a gente fala de folha, para ficar mais fácil de entender, férias, o 13º, por exemplo, acho que o 13º é o melhor exemplo. O 13º, né, ele é uma relação de 1/12 da média da remuneração do seu colaborador. Ou seja, se você tem contrata um trabalhador, né? Aqui nós temos a parte da folha. Aqui nós temos o exemplo, 6.400. Aqui no exemplo nós temos 2 pessoas, tá? Com salário base de 13.200. A cada mês, esses 6.400 que estão aqui, ó, 6.400, que são 2 pessoas, dividido por 12, ele gera um valor mensal, uma razão de 1/12 de 533,33. Aí, aqui nós temos o exemplo mais clássico e para, né, fortalecer esse conceito. Quando nós estamos falando de despesas, nós estamos falando em apuração na informação pelo regime de competência. Ou seja, você vai pagar todo mês o 13º para o funcionário? Não. Você vai pegar esse valor do 13º e vai deixar numa conta, na gaveta lá, dinheiro do 13º todo mês para pagar lá no final do ano? Provavelmente não. Você pode eventualmente ter uma política de fazer uma reserva lá, né, uma aplicação, enfim, e gerando, né, um saldo lá para que quando você chegar no final do ano, você conseguir dar conta disso. Mas, no geral, esse dinheiro ele está dentro da operação. O dinheiro, mas o custo, a despesa, ela é do período da geração desses 533. Então, lá quando você vai fazer o rol de despesas, você não vai listar o que você paga, você vai relacionar o que você gasta, tá bem? Essa é uma questão super importante. Num segundo momento, quando nós falamos lá de ponto de equilíbrio, DRE, a gente vai voltar nisso. Uma questão é o resultado econômico, que é a sua geração de receita, frente a todas essas despesas, independente do pagamento e também independente do recebimento, porque eventualmente eu faturo em um determinado mês 200, 300, 500 mil reais, mas eu vou receber isso em 6 parcelas. E aí eu preciso entender como é que eu vou suportar tudo isso. Aí nós temos uma outra ferramenta, que é o fluxo de caixa. Então, eu necessariamente, para que eu tenha uma visão clara de tudo isso, eu preciso ter o DRE e o fluxo de caixa. Um vai me dar o resultado econômico e o outro vai me dar o resultado financeiro. Ambos andam juntos, mas não necessariamente com a mesma informação, ou necessariamente eles não têm a mesma informação, eles têm informações distintas. Um é para entender a minha capacidade financeira e outro a minha capacidade de geração de resultado, tá bem? Então, assim, esse é um primeiro desafio. Relacionem tudo. Despesa, mês a mês. Ah, mas um mês o telefone é 320, outro mês é 400, outro mês é 280. Isso torna essa despesa variável? Não, ela é fixa porque todo mês tem telefone. Ah, eu tenho um valor que flutua. Aí eu preciso entender se isso é uma sazonalidade. Telefone talvez não aconteça, mas energia, por exemplo, em épocas de verão, né, é esperado que eu gaste um pouco mais que épocas de temperaturas mais amenas, por causa de ar-condicionado, utilização de equipamentos. Então, se eu vou fazer lá uma projeção de despesa nos 12 meses, nos meses né, de previsão de mar calor, eu ponho um valor mais alto e nos outros meses um valor mais abaixo, e não necessariamente trabalho com a média de valores iguais nos 12 meses. Por quê? Porque se eu trabalhar numa situação de conta de sazonalidade, com uma média linear, eu vou acabar nunca acertando nada, porque eu vou estar sempre ou abaixo ou acima. Então, é interessante subir um nível abaixo, fazer uma análise mais detalhada conta a conta, e quando for fazer essa projeção, fazer essas curvas, né? Olha, janeiro e fevereiro vai ser 20% a mais, porque é muito calor.
Estou aqui no sul, tá, pessoal? Então aqui, né, talvez se você está assistindo de outros lugares do Brasil, tem calor o ano todo, aí isso que eu estou falando não faz sentido para a energia, mas talvez faça sentido para outros insumos, outras contas, tudo bem? Então é para entender que eu preciso fazer uma análise conta a conta, certo? Então, faço essa listagem aqui, eu tenho uma sugestão, vocês podem inserir linhas, ampliar isso e colocam aí para vocês todas as despesas fixas do negócio, tá bem? Essa é uma primeira informação. Uma segunda que eu já comecei a falar é os salários. Então, aqui, essa planilha, ela está prontinha para ajudar vocês a calcular qual é o custo de pessoal. Aqui nós temos o salário base, tá bem? Salário base. E neste salário base, vocês têm aí também os efeitos. 13º, férias, o terço de férias, INSS, FGTS, a multa do FGTS, né? Então, você tem várias questões aí que são do cotidiano. Tá? Essa informação ela já é totalmente completa? Não está totalmente completa, ela precisa ser complementada, ela precisa ser aprofundada. Por quê? Porque aqui eu não tenho como, é uma planilha exemplo, né? Mas, por exemplo, as questões de alimentação, cartão alimentação, as questões de medicina de segurança do trabalho, as questões de EPIs, as questões de uniformes. Então, só que essas são despesas que você pode tratar isso aqui nas despesas fixas, a depender como você vai estar olhando essa informação, ou adicionar isso ao total do custo com o pessoal, porque essas rúbricas ou essas despesas, elas não têm, por exemplo, efeitos de 13º, férias, enfim, elas são adicionadas ao custo total de pessoal. No exemplo em tela, nós temos aí, então, que o custo de salário base de 6.400, ele me gera um valor final de salários de 10.625, ou seja, 66% a mais do que o valor contratado. E é isso mesmo, aqui nós estamos num cenário de tributação de Simples Nacional, e aí, quer dizer, perdão, de lucro presumido, e aí nós temos aí 66% só nos proventos básicos, né? Normalmente, essa relação é de 1 para 1.8, 1 para 2, 1 para 2.2, no Simples um pouco menos, 1 para 5, né? 1 para 1.5, enfim, então de 50% a mais a 120% a mais, dependendo um pouco do tipo de negócio. E aqui também é um exemplo, né, muito fortalecido daquilo que é caixa e competência. Quanto eu vou pagar para o meu empregado? Menos de 6.400, porque eu ainda vou descontar o INSS, imposto de renda, se tiver. Então, uma coisa é o desencaixe para o salário do funcionário. Outra questão é o quanto custa para mim, como empregador, manter essa força de trabalho, tá bem? Aqui eu poderia ter comissão, se eu sou lojista, né? E essa comissão também tem as incidências trabalhistas, então preciso fazer uma análise também mais profunda dessas contas. Mas se eu colocar isso em destaque, né, entender que existe, entender que eu preciso controlar, acompanhar, né? E aí eu também, né, numa curva de quero projetar isso para 12 meses. Aí eu vou entender, por exemplo, eu contrato pessoas em determinadas épocas do ano por datas especiais, aí eu vou ter que projetar essa contratação lá no transcorrer, naqueles 2, 3 meses, eventualmente final de ano, enfim, né, ou substituição de férias, né? Então, eu preciso ter esse entendimento empresa a empresa. Eu não consigo fazer isso de uma forma Ctrl+C, Ctrl+V. Eu não consigo tratar isso de uma forma única. Eu preciso tratar isso de uma forma específica, né, trazendo essas informações, tá bem? Então, aqui eu tenho essa informação, vocês já conseguem trabalhar esta informação. Surgindo dúvidas, o canal fica aberto, aquilo que for, né, pertinente a gente já consegue trabalhar, e outras questões, pessoal, esse é um primeiro vídeo, a gente vai ter mais 3 vídeos, aguardem até o final, se lá a gente vai elucidando, vai aprofundando, vai melhorando a explicação, vai ter um material, o e-book, né, que vai ter esses conceitos lá também, vocês fazem a leitura, deem uma pesquisada na internet, ficaram com dúvida ainda? Lá no final vai ter a oportunidade de você tirar essas dúvidas, tá? Então fiquem tranquilos. A ideia aqui é explicar a construção da planilha e quais são as principais premissas norteadoras que estão por detrás, como o pano de fundo de tudo isso. E aí, então, despesas, todas aqui,
as questões trabalhistas todas aqui. Uma questão importante aí tem a ver com o Prolabore, né? O Prolabore é o salário do empregador, do empresário, do empreendedor. Então, aqui nós colocamos um valor de R$ 10.000, né? Esse Prolabore é aquele que sai lá no contra-cheque, tá, pessoal? Esse aqui é o que vai estar sujeito ao INSS, à contribuição para a Previdência, ao imposto de renda, a depender, né? Então, aqui, como nós estamos no cenário de lucro presumido, além dos 10 mil, tem os 20% do INSS, que ele aumenta no custo. Tá? Então, se eu for do Simples Nacional, eu não tenho esses 20%. Então, eu preciso adequar essa situação à minha realidade. Então, normalmente, né, se faz uma discussão em relação a isso. Qual vai ser a política de remuneração do sócio? Se vai ser um salário no teto da Previdência, né, um salário dentro de uma visão de mercado. Por exemplo, quanto custaria se você não fosse o executor dessa demanda da sua empresa e você contratasse uma pessoa para fazer isso? Quanto você teria que desembolsar para buscar esse profissional? Talvez essa possa ser uma boa referência de qual deveria ser o seu Prolabore. Bom, aí você se remunera por isso. Aí, ao final de cada período, né, de todo mês, de um trimestre, de um semestre, ou anualmente, você vai ter a apuração do seu resultado efetivo. Beleza, então nesse cenário você vai distribuir lucro pelo esforço de todo o exercício. Esse lucro ele não sofre tributação, porque essa tributação já ocorreu ao longo, né, da jornada. Então, essa política de remuneração, mesmo que você seja um empresário, solito, né, como você fala, é interessante ter esses parâmetros, pessoal, fazer essas reflexões para que você consiga entender qual é a real capacidade de geração de resultado da sua empresa. Eu sei que é difícil, eu sou empresário, não é fácil fazer esse tipo de autocrítica ou autoanálise, mas é super necessário e pertinente para que você possa entender se realmente está valendo a pena todo esse sacrifício, né? Ou para qual direção você está andando. Então, o Prolabore tem essa discussão interessante. O imobilizado, quais são os ativos, né? Computadores, expositores, câmeras frias, todos um veículo para entrega, o que você tem de ativos? Como é que você está remunerando esses ativos? Na gestão de custos, nós remuneramos esses ativos pela depreciação, ou seja, a perda de valor pelo uso, né, destes ativos, pelo desgaste, enfim. Então, aqui no exemplo em tela, nós utilizamos uma depreciação de 8% ao ano, né? Normalmente as depreciações elas vão aí de 10 a 20%, 25%, veículos, enfim. Então, aqui é gerencial. Aqui você pode entender qual é a perda de valor dos seus ativos com o passar do tempo. Pode ser que você tenha que usar um percentual, quanto maior o percentual, mais rápido você vai estar inserindo isso na necessidade da empresa bancar essa conta. Tem que ver se ela vai ter capacidade para isso, né? Então, se você colocar lá 20%, vai ser mais depreciação. Aí você tem que ver se a empresa tem fôlego para bancar isso. Fôlego financeiro? Não, fôlego econômico. Eu vou considerar isso nos custos. Eu vou ver lá se depois o meu markup vai dar conta de remunerar, de pagar toda essa gente, essa gente, ou seja, de todas essas contas. Então, é interessante. Ah, não tem imobilizado, não tem esse controle, não faço isso. Faça, então, dos principais, pega aqueles de maior valor, relacione, faça um levantamento, faça uma análise, busque referências de, né, consulta em portal, vê qual é o valor de mercado aproximado e comece a fazer isso, pelo menos dos principais ativos, para ver se você não está, né, gerando resultado, mas está depreciando, né, lá no médio, longo prazo, talvez você chegue lá, você tem que renovar a sua empresa, fazer os reinvestimentos e você não tenha mais capacidade, porque você não considerou isso ao longo da jornada. Então, é super importante também. Então, aqui, pessoal, quatro grandes frentes para vocês trabalharem nesse primeiro vídeo. A primeira, listar todas as despesas fixas. Ficou na dúvida? Coloca uma observação. Ah, não sei como fazer tal ponto. Pode me mandar mensagem, né? Vou estar, na medida do possível, estar tratando isso. Ou
em resposta direta ou até mesmo nos próximos vídeos, perfeito? Segunda questão, massa salarial, pessoas. Faça um levantamento, veja os salários base, né? Veja quais são as incidências específicas pelo seu tipo de negócio, quais são, né, os demais benefícios previstos lá em convenção, dissídio. Traga tudo isso e veja quanto efetivamente custa seu pessoal. Perfeito? Veja os encargos, os reflexos e vamos, né? Chegamos nesse segundo número. Uma terceira situação, detalhe a sua remuneração, qual é a sua política de remuneração como empreendedor, como você trabalha, com valor fixo, mais variável, quais são os parâmetros para você se remunerar. Entenda isso e considere isso na sua conta. Terceira informação, trabalhe as questões de ativos, aquilo que você tem que deixar disponível dentro da sua empresa para que você possa, né, seguir em frente. Com isso, lá na frente, vocês vão ver nos vídeos, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, dessa necessidade de reinvestimento, depois até mesmo para fazer políticas de expansão e tudo mais. E por fim, nós já temos aqui, mas eu vou tratar de forma mais detalhada, nós já temos aqui um pouco das questões de impostos. Impostos, pessoal, em 2025 é um tema muito delicado. A gente tem o nosso cenário que está em andamento, que é os regimes lucro real, lucro presumido, simples nacional, quais são os efeitos de estar em cada um dos regimes, e no próximo vídeo eu estarei falando sobre isso, mas certamente, né, além de entendermos aquilo que já acontece hoje, será um ano de muito estudo, porque nós estamos com a reforma tributária já aprovada e que vai mudar muitas regras desse jogo. E essas regras, elas podem nos beneficiar ou, principalmente se nós soubermos quais são e qual é o efeito dessas regras sobre os meus negócios, ou elas podem nos inviabilizarem, principalmente se você for do simples, tá? Então, muito cuidado sobre isso. Na medida do possível, estarei já trazendo alguns elementos aqui nos vídeos, mas é uma situação que preocupa bastante, né, em relação à gestão daqui para frente. Tá bem, pessoal? Então, nós temos aí este primeiro vídeo, eu espero que ele comece cada vez mais a fazer sentido para vocês. Vocês já estão, então, de posse aí da planilha, vocês já vão recebendo esses vídeos com esses comentários, e além desses comentários e desse vídeo, ainda alguns materiais de apoio com os conceitos para que você possa, então, a partir disso, estruturar essa gestão de custos aí da sua empresa, ou eu diria que vai muito além de uma gestão de custos, essa estrutura gerencial da sua empresa, tá bem? Essa entrega, como eu falei, é totalmente gratuita. Vai estar aqui disponível sempre no canal do YouTube, basta vocês acessarem, né? Mas se vocês não se cadastrarem, não mandarem o e-mail, vocês não vão ter o contato direto, vocês não vão receber a planilha e vocês não vão ter a oportunidade de fazer a troca, que talvez seja a etapa mais valiosa desse processo todo, tá bem? Então, ótimos estudos, ótimo trabalho para vocês por aí. E não esqueçam, né, encaminhem para os amigos, encaminhem aí para as pessoas que, né, que eu tenho certeza que se vocês fizerem uma lista, vocês conseguem rapidamente chegar em 5 nomes de amigos, de empreendedores, que esse conteúdo vai fazer todo sentido e vai ajudá-los a melhorar as suas empresas, tá bem? Então, é isso. Ótimos estudos e precisando, estou aqui à disposição.